Olha só Porto Alegre, o podcast que é daqui. Estamos entrando no ar, eu, Ivan Matos, e a minha grande amiga Cássia Zanon. Jornalistas que gostam um pouco de conversar, debater e polemizar através de convidados muito especiais, sempre em torno das histórias que envolvem e traduzem a nossa Porto Alegre em seu aniversário de 250 anos. Neste 9º episódio, nosso convidado é escritor, professor, mestre e doutor em literatura, agitador cultural e uma das pessoas que mais conhecem as particularidades do nosso idioma local, o porto-alegrês. Está no ar, Olha Só Porto Alegre, recebendo o professor e jornalista Luiz Augusto Fischer, que colocou a nossa Porto Alegre no mapa linguístico do país e nos traduziu da forma mais perfeita em seu dicionário, que é um sucesso editorial dos Pampas. Com vocês, o pai da Dora e do Benjamin. Bem-vindo, Fischer. Eu vou começar te perguntando como é que tu virou porto-alegrense, porque a tua família é de Novo Hamburgo, né? A minha família, na verdade, é de Lajeado. Meu pai é de Lajeado, a minha mãe é de Bom Retiro do Sul. Se conheceram em Lajeado. Meu pai foi professor da minha mãe. Imagina só, meu pai foi seminarista. Saiu do seminário com, 19 anos, uma coisa assim. Começou a dar aula no colégio Madre Bárbara, de Lajeado. E a minha mãe era aluna do ginásio. E ele dava aula de latim, que não chega a ser exatamente uma coisa muito poética, né? Mas... E aí eles casaram lá e a minha irmã mais velha nasceu lá. Em Lajeado. E aí os dois se mudaram para Novo Hamburgo, onde um irmão mais velho do pai morava. E tem família grande lá. Muitas vezes eu sou confundido com meus primos de Novo Hamburgo. Mas o que aconteceu foi que eu só nasci lá, em janeiro de 58, e aí com, 3, 4 meses de idade a gente veio para Porto Alegre. Foi o caminho do êxodo rural, em resumo, entendeu? Foi só uma parada no meio disso. Então, na verdade, eu só morei em Porto Alegre, não tem... Tu é porto-alegrense? Eu aderi, pelo menos, sei lá, né? Virei porto-alegrense. Foi isso, mas desde o primeiro ano de vida eu sempre estudei aqui, tudo, não tenho... E uma coisa que a gente fala muito nos programas é que parece que Porto Alegre tem um imã, né? Tu é um cara, tu mesmo hoje, agora antes de vir pra cá, estava participando de um debate na USP, né? Com o pessoal da USP. Nunca pensaste em sair daqui, morar em outro lugar? Fora. Pois é, não muito. Eu cheguei a morar um ano fora, né? Agora, recentemente, na França. Eu fui fazer como eu já sou velhinho, eles nem chamam mais de pós-doutorado, chamam de estágio sênior. Mas nunca pensei em morar fora. Na verdade, assim, quando eu era bem guri, eu me formei e tal, e antes de começar a dar aula na URGS, eu dava aula em colégio e tudo, né? Eu cheguei a me inscrever para coisas fora, entendeu? Porque era uma época... Mal estava começando mesmo esse mercado... Um mercado que hoje é nítido, o mercado acadêmico brasileiro, hoje em dia é super nítido, tem concurso e blá e tal. Então, é muito comum hoje em dia tu ter professor de qualquer lugar em qualquer lugar, entende? O cara vem, tal, tem um concurso, lá vem um cara da Bahia, não sei o que, e passa, né? Então, naquele momento, lá começo dos anos 80, eu cheguei a me inscrever para uma espécie de bolsa que tinha, olha só, em Budapeste. Era um lugar de leitor, como eles chamam, né? O leitorado. E cheguei a passar nas primeiras provas e tal, e a coisa não foi adiante porque a vaga lá acabou não saindo, né? Que era, enfim, um serviço que o Itamaraty tem, que não é muito bem organizado, ainda hoje não é, que equivaleria mais ou menos ao que o Goethe é para o alemão, para a língua alemã, né? E a Aliança Francesa e tal. Sim. Então o Brasil nunca fez isso, devia fazer um Instituto Machado de Assis, ou coisa assim, para divulgar a língua portuguesa do Brasil fora. É isso, então eu corri esse risco, digamos, de morar fora. Mas aí... Eu tive um pouco de sorte, assim, eu logo tive um emprego muito bom, assim, meu primeiro emprego foi no Anchieta, dando aula no 2º ano do ensino médio e logo depois no 3º ano, que era tudo que eu queria na vida, dar aula, tipo de cursinho e tal, né? E então, eu me lembro assim, o primeiro salário que eu ganhei, eu digo, mas não é possível que o salário me pague, eu tô me divertindo tanto aqui. Isso era bem novinho, né? Sim, eu tinha 22 anos. E ainda mais engraçado ainda foi que eles, no mês seguinte eles me pagaram de novo, entendeu? E foi isso. E depois, em seguida, em 84, eu fiz concurso para a URGS, entrei. Então, na minha geração ainda era possível isso. O cara muito jovem, antes dos 30, eu já estava com uma posição universitária super boa e tal. Tu sempre quisesse ser professor? Não sempre. Na verdade, quando eu saí do colégio, eu entrei no curso de geologia. Fiz metade do curso de geologia. Estudei pedra, petróleo, essas coisas. E geologia nessa época era muito forte, né? Por causa da Petrobras.
Sim, tinha a ver com isso. Eu acho que tinha uma outra coisa, assim, que era, pelo menos na minha cabeça, isso eu também, com o tempo eu fui pensando, né? Eu acho que tinha um pouco do negócio hippie, sabe? Um rescaldo do hippismo, assim, tipo, sabe, vou sair da cidade, não quero mais saber disso aqui e tal. Então tinha uma ideia um pouco, assim, sonhadora. Isso, vou pro mato e pá. Mas a carreira de verdade que tinha mesmo era a Petrobras, né? Imagina, hoje eu podia ser um corrupto grandão desse da Petrobras. Olha só que carreira aí. De que eu escapei, né? Do que tu escapaste, mas tu já fizeste a conta mais ou menos de quantos escritores de Porto Alegre passaram pelas tuas mãos? Não vou nem falar alunos, porque alunos... Tu diz de passar no sentido de que, que eu ajudei? Como aluno de alguma forma. Nunca fiz essa conta, não. Porque eu tava pensando, só dos que eu conheço, eu perdi a conta. É mesmo. Tem vários. Também tem isso, assim, quando eu migrei pro curso de letras, eu acabei fazendo letras e fiz história, também, o curso de história, né? Naquela época a gente podia ter 2 matrículas na universidade e tal. E aí logo eu comecei lá por 81, 2, por aí eu comecei a escrever para jornal. Me meti, assim, a fazer crítica literária e tal. Então isso eu acho que me fez, sabe, virar referência logo, porque era a geração anterior à minha, que é tipo, sei lá, o Antônio Hohlfeld, o Sérgio, uns caras assim que são 10, 15 anos mais velhos que eu. Esses caras estavam no mercado já se sabia quem eram e tal, né? E são os caras que publicaram muito no Caderno de Sábado do Correio do Povo, no antigo Correio. Mas a minha geração não pegou aquilo, então. Quando eu cheguei na universidade, o Correio estava fechando e tal, e enfim, era um outro momento, né? Então eu acho que logo aconteceu de eu virar referência, sabe, nisso. Por mérito, mas também porque eu ocupei um espaço que estava por ali, entende? Que é uma coisa que agora, felizmente, no Brasil está começando a ficar mais moda, que é a divulgação científica, né? Eu acho que tu foste um dos precursores aqui no Sul, nesse sentido. Pode ser. E também tem uma coisa de temperamento, assim, né? Que eu... Tu é exibido? Não, além de exibido e com uma boa autoestima, assim, tem um negócio de... Como é que eu vou dizer assim? Eu logo me dei conta, por exemplo, que ao aparecer, um pouco tu ganha prestígio e outro pouco tu vira alvo, né? Pois é. E isso é uma coisa meio porto-alegrense, assim, aqui mais do que em outros lugares, né? Isso é muito porto-alegrense, é meio imperdoável, né? A inveja... Tu levanta a cabeça, tu nego atira na tua cabeça, entende? Então, mas como esse negócio de aparecer em jornal e tal, acabou então que eu fiquei de referência e eu me dei conta, assim, muitas vezes que as pessoas às vezes brigavam comigo ou me felicitavam, mas não era bem comigo que eles estavam falando, sabe? Era com a imagem que eles tinham de mim. Tipo assim, sei lá, o cara é muito poderoso, então eu não sou poderoso porra nenhuma, né? Enfim, nunca tive essa fantasia, né? Mas eu comecei a me dar conta disso e aí eu modulava melhor. Às vezes tinha uns atritos, assim, meio descabidos. E eu dizia, mas não é comigo, eu não vou comprar essa briga, né? E às vezes, pelo contrário, eu me angustiava muito. Dizia, o que eu fiz de errado e tal, né? Enfim. E tu sempre fosse um leitor voraz, assim, desde pequeno, desde a adolescência, assim. Eu virei leitor na adolescência. Enfim, em casa, meu pai e minha mãe liam e tudo. Tinha livro em casa, então eu tive essa facilidade. O meu pai, como eu disse, foi professor de latim e depois foi professor de português. O pai tinha dupla militância, assim, durante o dia ele trabalhava como administrador de empresa, ele era formado em Direito, e de noite ele dava aula numa escola do Estado. E ele era muito infeliz trabalhando de dia e muito feliz trabalhando de noite. É uma coisa... Genético. Eu aprendi isso vendo ele, sabe? Então ele odiava ter que voltar para o serviço, burocracia e tal, mas era o que pagava bem. E, enfim, claro que eu aprendi isso sem palavras, assim, né? Então, enfim, logo tive essa intimidade com as palavras, né? Sabe aquele guri, assim, o cara aquele que sabe escrever trabalho na turma era eu. Era sabia tu? Que, Então eu tinha uma boa leitura no sentido, assim, não muito, sei lá, de formação clássica, mas eu não tinha medo de ler e de escrever, é isso. E na minha adolescência, bem quando eu estava entrando, assim, sei lá, com 12 anos, 11 anos, por aí, a Abril publicou uma coleção de clássicos adaptados nas bancas, que era assim, Don Quixote adaptado, entendeu? Tinha um Tolstói, tinha Alexandre Dumas, todos aqueles clássicos assim, entendeu? O Conde de Monte Cristo, A Ilha do Tesouro, e blá, blá, blá. Eu tenho essa coleção até hoje, eram 50 volumes e eu li 49 deles. Eu só não li o Alice no País das Maravilhas porque eu achei que não tinha que ler, que era uma coisa meio... E era assim, a cada 2 semanas saía. E em geral... eu lia nesse intervalo de 2 semanas.
E eu li, ninguém me pediu, entendeu? Eu fui ler porque... Não, e isso aí forma o leitor pra tudo, porque tu lê-se absolutamente tudo. E aí, quando tu vai... Agora, eu, depois de grande, assim, eu volto para aqueles livros e digo, cara, como é que eu sobrevivi a um texto, muitas vezes um texto horrível. Me acontece isso também. Não é, mas assim, muitas adaptações são toscas. São truncadas, né? E me aconteceu isso também. Um vocabulário meio alto demais, sei lá, uma coisa meio errada. Mas é que tu tinha uma boa cabeça. Mas ou eu ia pela história, e aqui tá, entendeu? Eu fiz pela isso com o Tesouro da Juventude, claro. porque o Tesouro da Juventude tinha o livro dos contos também, que era a mesma coisa. Eu fui ler, eu falei, gente, o que é isso? Eu ia dar pra Lina ler, eu falei, não. Exatamente. Lá em casa tinha um negócio de leitura católica, né? Meu pai e minha mãe sempre foram muito católicos, então eles me davam uns livrinhos educativos, assim, romances e tal. Mas romances, mas tudo a ver com religião. Tem um desses que eu recuperei, não sei quando eu achei o livro de novo. Cara, eu fui ler, eu ganhei para ler com 8 anos de idade. É impossível que alguém com 8 anos de idade leia aquela porcaria. E eu li, não sei como, mas eu li, enfim. Tinha alguma coisa proibida de ler? Não, nunca foi uma questão em casa. Tinha o pai e a mãe eram católicos, mas eram super abertos, então nunca tiveram bronca, enfim, sempre eram muito acolhedores, enfim. Olhando de agora eu vejo, assim, como eles tiveram uma sabedoria bacana, sabe? Muito. Tipo, tinha uma parenta muito próxima que, enfim, era casada com uma mulher. Uma coisa total, da geração dos meus pais. E elas passavam o Natal lá em casa. Né? Claro, quando a gente era criança nem se dava conta disso, mas simplesmente, enfim, eles não tinham bronca com isso. Achavam que, enfim, cada um fazia o que quisesse e tal. Legal. E os teus filhos é a mesma coisa? Tu conseguisse passar pra eles essa... De leitura e tal? Você gosta da leitura? Pois é, bom, o Benjamin tem 15 e a Dora tem 12, né? Então, eles são leitores, assim, mas não chegou ainda no momento em que ele... O Benjamin até começou, ele leu, a Júlia, minha mulher, a minha cônjuge. A cônjuge. Que é tradutora. Que é tradutora, né? Deu pra ele o Hermann Hesse, uma edição do Hermann Hesse, assim, bacanona, com capa dura e tal. Bah, ele pirou o cabeção, assim, com aquelas crises existenciais e qual é o sentido da vida e tal. Então, acho que ele foi fisgado para sempre, assim, né? E os dois estudaram na Projeto, que é uma escola que é muito boa de incentivar a leitura e tal, né? Enfim, eles leem bastante, tem texto bom os dois. Orgulho do pai. Que bom. Eu queria saber como é que foi para ti ser patrono da Feira do Livro. É que eu dou pulos, não repara, tá? Ela pula, o roteiro vai pro espaço. É porque agora eu tava pensando, porque tu foste patrona, eu tava fazendo as contas, o Benjamin e a Dora eram pequenos, né? Sim, foi como é que foi essa experiência? É que eles entenderam isso, patrono é um negócio... Não entenderam muito, na verdade. Tem umas fotos lá, não, acharam legal, sim, mas tem umas fotos minhas lá com eles. Mas curiosamente, tu vê, né, nessa edição da feira em que eu fui patrono, a Júlia não estava aqui. Ela tinha ido para a França justamente preparar a nossa ida para lá no ano seguinte. Então ela foi lá e, enfim, estava um troço marcado há mais tempo. E naquele momento a escolha do patrono era aquele negócio que tinha 10 ou 5 finalistas, sei lá e tal. Entre os quais, aliás, o Davi Coimbra, né? O recém-finado Davi, né? E, enfim, aí quando se definiu, já tinha definido o patrono, a Júlia já tinha definido a data. Então acabou, ela veio, acho que chegou aqui no último dia da feira. Então, na verdade, eu fui várias vezes pra feira com os dois pequenininhos. Por isso que eu me lembrei, na verdade. Aí tem umas fotos deles lá brincando embaixo da mesa, assim, eu autografando, ou sei lá o que. E o que tu sentisse sendo patrono? Porque os patronos são realmente sempre uma honra, expoentes da literatura da cidade. Uma coisa, até na época eu escrevi isso, a feira é um negócio tão querido na cidade. Pois é. Que o patrono herda essa bem-querença, sabe? Assim, tu fica meio... Todo mundo, patrono, sabe? Na fila do super e tal, né? É muito legal, assim, muito afetuoso. Mesmo gente que não tem nada a ver com livro, nem com o mundo, digamos, das letras, né? Muito uma legal. Distinção na cidade, né? E um pouco excessivo, assim, porque eu sou tímido, no geral, assim, eu não sou muito, enfim... expansivo, né? Então tinha um pouco assim, sabe, de eu ficar meio cabreiro, assim, porque vinham as pessoas, sabe, metia o braço, um pouco demais às vezes, né? Uma intimidade meio mas forçada. ali eu tava naquela de, né, vamos lá e tal. Né? Figura pública tem que ir, Mas foi bem bacana, assim, foi bem bonito. Mas tu já te aventuraste, inclusive, pelo palco. Nós temos uma passagem no palco. Sabe que eu e o Ivan fomos colegas de palco. Toma. Como é que foi? Verdade, Toma, diz ele. A minha história com o palco é mais antiga. Vou te contar uma aqui. Eu tava falando antes de entrar no ar aqui, eu tava falando que eu sou dessa bocada aqui, da Floresta, Quarto Distrito e tal, né?
Dessa zona, que é uma expressão muito Essa daqui zona, de Porto Alegre, Zona né? da floresta. Então, eu tava contando que eu jogava basquete na Sojipa do Centro, que era lá na Alberto Bins. Então, pegava o bonde. O bonde acabou quando eu tava treinando. Na época eu tava começando a treinar, que o bonde acabou em 70, eu tinha 12 anos. E a gente já saía sozinho na rua, né? Pois é. Com 10 anos eu ia pro centro sozinho, pagar a conta do meu pai. 10 anos. E não tinha nem cheque, era com dinheiro, botar dinheiro no bolso e ir até o banco tal, pagar uma promissória. Bom, mas enfim. Então eu frequentava a Sojipa do Centro e eu fui escoteiro dos 11 aos 13 anos na Sojipa também. E no grupo dos escoteiros tinha um chefe nosso lá, cujo pai era dramaturgo, trabalhava com teatro operário, lá dos anos 50 e tal. Se chamava Lauro Blaut, esse senhor. E esse cara era ligado a uma igreja, não me lembro mais, episcopal, sei lá. E esse cara escreveu um auto de Natal, uma peça de Natal, para escoteiros representarem. E eu fui um dos atores. Tu foi o quê? Então, pois era uma história de dois, olha só que coisa antiga. Eram dois meninos que eram engraxates. Engraxate era o menino de rua de hoje em dia, né? Sim. E tinha um menino rico, que era eu, que ganhava um autorama de Natal. O enredo era esse, né? E os dois engraxates não tinham nem colégio, blá, 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 e era um auto de Natal. Então chegava no Natal, eu dava autorama pra eles, uma coisa assim. E no meio disso tinha um sonho, daí entravam umas bailarinazinhas dançando com asinhas e tal. Mas tinha ator adulto e tudo, né? E quem dirigiu foi um cara chamado Jorge Krischke, que é um cara que é irmão, sabe, esse Jair Krischke? Exatamente. E é um cara que morreu muito cedo e era uma promessa, isso depois eu fiquei sabendo, era uma promessa, assim, de jovem diretor lá nos anos 60, 70. Enfim, então eu tive uma passagem que a gente ensaiou por, sei lá, 40 dias, entendeu? Fazia tudo, mesa, todo o trabalho de teatro. Uma peça mesmo, uma montagem teatral. Eu fiz com 12 anos de idade, Então, cara, eu me lembro, assim, com muito gosto daquilo, inclusive por causa do negócio de texto. Eu me lembro que daí o seu Lauro deu cópia pra todo mundo, né? Que as cópias em papel carbono ainda, né? Sim. Não tinha xerox. Não era mimeógrafo, que tinha cheiro de álcool. Não, é cópia de carbono. Carbono e tal. E aí a gente fazia a leitura, né? E aí o Cris, que esse o diretor, dizia assim, tá, vamos ler a cena tal. Aí tu lê, não sei o que. Daí ele dizia assim, aí eu lia uma frase. Ele dizia, não, peraí, não tá bom. Como é que tu fala essa frase? Se tu falasse na vida, como é que tu diria essa frase? Eu olhava e dizia, tal, né? E ele disse, então tá, risca aí, vamos botar essa forma. Olha, já o ator. E o negócio da gíria, entendeu? Aí já começa a gíria. Esse negócio de tu prestar atenção na fala. Certamente, eu aprendi de casa, assim, tipo, aprendendo a ler e escrever. O pai me dizia, pai, como é que se escreve tal coisa? Ele dizia assim, tu sabe, eu conheço alguma palavra parecida com essa? Tal. Ele dizia, como é que é essa outra? É com S. Então, essa outra também é com S. Esse tipo de pedagogia, assim, né? Legal. Sim, de associação. E aí, certamente com o Cris, que Deus o tenha num bom lugar lá, eu aprendi esse negócio da fala, sabe? Enfim, depois no colégio eu fiz um pouco, mas agora voltando então pro Ivan, quando eu tive, o meu ponto máximo da carreira foi eu e o Ivan contracenando. Qual foi a peça? Não, na verdade não foi uma peça, foi uma homenagem ao Caio Fernando Abreu, que nós fizemos com o Luciano Labarce. Luciano E dirigiu. tinha Eleonora Riso, né? Sim. Tinha tu, Eleonora Riso. Não, mas teve uma outra leitura que nós fizemos junto, Ivan. Mas então o cara é um veterano do teatro. Claro, meu. Que era o alemão, aquele... Cara, eu vou esquecer o nome, foi lá no Renascença. Sim, Uma peça atormentada. Muito bacana. Sim, daqui a pouco me vem a lembrança dele. Tem uma cena aqui, porque daí eu era marido de uma mulher, não sei o quê. E aí tinha uma cena que eu e tu conversávamos. Era tu e eu. Eu tenho até uma foto nossa lá. Só que era com leitura, então cada um papel mas tinha inclusive leitura. Figurino. Tinha. O Luciano fazia tinha cenário, tinha figurino, tinha tudo, só que a gente podia ler, né? Isso. Mas o professor, ele é meio ator, né? Tem que ser, né? Um bom professor é um ótimo ator, né? Eu dou aula há 42 anos, não aprendi a respirar ainda, mas eu... Tu perde a voz? Quando eu começo o semestre, invariavelmente eu perco a voz. Jura? Porque eu, sei lá, eu falo muito tu fala da garganta aqui. Porque tu tem uma facilidade de expressão. Tanto claro. é que tu, além de fazer essas coisas, tu dá muita palestra, obviamente. Tu participa do sarau. E tem o sarau elétrico, Sou sócio-atleta. Como é que tu entraste pro sarau?
O sarau foi o seguinte, que tem a ver com o dicionário de Porto Alegre. Tá, Né? Nós falamos vamos só situar o sarau elétrico, né? Que a gente acha que os nossos ouvintes todos sabem que a gente sabe, sim, né? Terça não, no Ocidente, né? Toda terça. Toda terça? Toda eu é que terça. não vou todas as terças hoje em dia. A Kátia chamou a tua atenção no último que eu fui. Todas as terças, 9 da noite, no Bar Ocidente, tem lá uma leitura de textos que acaba com uma canja musical. Que já é outro... É uma tradição de Porto Alegre. Alegre. Uma tradição de Porto Alegre, já o sarau elétrico, né? E a história foi essa. Em 99, eu estava escrevendo o dicionário de Porto Alegre. Estava na reta final. Ele foi publicado e saiu naquela feira de 99. Então, no meio do ano, tipo, sei lá... Não, primeiro semestre, maio, talvez, uma coisa assim. Os caras da Casa de Cinema começaram a fazer um jornalzinho online. No começo do uso da internet, assim, e tal. Não era já se usava, mas era uma coisa ainda... Ninguém sabia como é que é ter e-mail, o que é arroba, ainda estava um pouco naquela, né? E aí, eu acho que era o Gerbasi que estava editando o número daquele jornalzinho que chamava Não. Não, exatamente. Eu ia perguntar se não era o Não. Era o Não, exatamente. E aí, alguém ficou sabendo, acho que o Gerbasi ficou sabendo, e disse, não quer publicar um pouco desse dicionário que você está escrevendo aí? Eu digo, vamos lá. Daí eu mandei para ele toda a letra A, todos os verbetes da letra A. E aí aquilo bombou. Foi uma coisa assim extraordinária nas proporções da época, né? Enfim, aí muita gente ria e tal. Inclusive o efeito esse de humor eu não sabia que ia ser tão nítido, sabe? É porque a gente se identifica, né? E é um baita presente. Eu dou o dicionário de Porto Alegre para um monte de amigo de fora, porque eles vêm pra... divertido, é interessante, é uma coisa... tipo um cartão postal com palavras. Eu uso ele pouco, às vezes, como um minuto de sabedoria, mas para poder dar risada. Eu faço isso com o Veríssimo e falo com o dicionário de Porto Alegre. Vou abrir um aqui, ó. Abre aleatoriamente. Esparramo, a primeira. Esparramo é maravilhoso. Efeito observável do ato de esparramar. Por vezes é dito como sinônimo de esparro. E é aquela coisa, fulano é muito esparramado, né? Uma coisa... E aí foi aí que surgiu... Sim, me esqueci. Aí então saiu essa... Desculpa que eu tô rindo aqui. Saiu essa publicação e tal. E aí a Kátia Suman, que já era uma popstar completa totalmente, e tal, né? Sempre. Na Rádio Ipanema e bababá, que eu conhecia de longe só, me convidou para ir num programa que ela tinha de tarde na Ipanema, de então, né? Para falar desse tal dicionário. Eu fui para lá. E aí a gente acabou conversando a tarde toda. Claro, a gente é da mesma geração, 1000 referências em comum e tal, né? E aí conversamos a tarde inteira. Eu ia ficar meia hora, ela dispensou todo o resto, ficamos de papo e tocava música e não sei o que lá. E aí, nesse dia, ela disse assim, cara, eu tô pensando em fazer um sarau. Eu, como assim? Aí ela disse, sei lá, sabe aquela geração beat americana e tal? Ela tinha uns discos, acho que é do Allen Ginsberg, dizendo poesia, coisa assim. Com Ferlinghetti, será? Sei lá, não. Ela até botou um pedaço naquela vez. Ela disse, eu tô pensando em fazer isso num bar, eu digo, sou parceiro. Legal. E aí, na época, o Frank Jorge tinha tipo uma coluna na rádio. E, enfim, não sei quem faz uns poemas dele, sei lá o que era. E ela disse, pensei em convidar o Frank também para ter uma coisa mais pop, assim, aí eu faria meio o papel do... Intelectual. Isso, o Frank era o bad cop, eu era o good cop, uma coisa assim, né, era o policial bonzinho e tal. E aí, ela marcou, até amarrou um pouco e tal, e ela pensou em fazer no Zappa, tinha um bar que tinha na época. Sim, tinha o Zappa. Era entre o Zappa e o Ocidente, aí ela era muito amiga do Fiat, pronto, fomos lá para o Ocidente. Que é outro ícone de Porto Alegre, o Ocidente. E aí foi simplesmente isso. Eu falei para ela, eu fiz uma sugestão só, que foi a seguinte, nós temos que, só que é o seguinte, a gente para de ler, depois de uma hora a gente para de ler, porque senão fica chato. Eu acho a coisa mais tediosa do mundo quando fica o cara, sabe, assim... Sim, se prolongando, tem mais um poema? Não. E aí ela veio com o negócio da canja musical. Botamos uma canja aí, ponto, acaba. E o ritmo é muito legal. Na verdade, ele sempre fica com a sensação de que podia ser mais longo, né? Exatamente. Que é o grande segredo. Isso, né? O bom é isso, exatamente. Inclusive, eu abri de novo aqui o Minutos de Sabedoria e aí, assim, Deus de 99, então, né? Deus de 99. Deus de 99 que vocês fazem isso. Exatamente. E começou como uma coisa bem assim, fazer uma vez ou duas.
E aí foi indo, aí fizemos a terceira, a quarta e tal, e quando viu... 23 anos. Vai fazer E 23 no último anos que eu fui, ele disse que ele não pode mais toda semana porque ele tá velhinho. E aí a Kátia fez uma revelação maravilhosa, que ela é mais velha que ele. A Kátia tem 3 meses mais que eu. Ela dispara com isso. Que tem essa coisa do humor também, né? Que Porto Alegre, que é outra coisa que a gente tem visto muito aqui, é uma cidade muito... Tem um humor peculiar. Apesar de não ser bem nossa. humorada, a gente funciona muito na base do humor, né? Tem um humor Concorda estranho, com isso? exatamente. Tem um humor estranho. Uma vez eu escrevi um negocinho sobre isso, até porque chegou um momento, por exemplo, que o Tangos e Tragédias, do Nico Nikolaevski e do Ike Gomes, quando ele começou a ficar eterno, tipo Sarau, assim, eu inclusive escrevi uma lei geral de Porto Alegre, é o seguinte: aqui tudo tende ao CTG. Entendeu? Tem uma tendência a virar CTG. É verdade. Que nós somos um centro de tradições gaúchas, nós do Sarau. Claro. É um centro de tradições específicas, assim, né? Não são as mesmas, exatamente. Experimenta dizer que vai terminar, que vai ver o que vai acontecer. Não, e aí o negócio do Tangos foi assim, eu me dei conta e digo, cara, mas por que a gente vai lá todo ano pra ver a mesma coisa, a mesma piada? Das mesmas respiração, né? E o que tem aqui? Aí, enfim, eu tentei fazer assim uma tipologia, sabe, do humor, então tinha, sei lá, não me lembro mais quem que eu tinha posto lá, o André Damasceno, eu tinha posto o negócio do rock gaúcho, tem um rock humorístico, tipo o Bideobaldi, Sim. que é uma coisa assim também, E outro que tá indo pra esse caminho é o Guri de Uruguaiana, que eu disse pra ele aqui, eu disse, eu vou sempre e eu rio das mesmas piadas. Ele já me chamou de débil mental na plateia. Mano, você tá rindo ainda disso, mas eu acho gozado. Porque o jeito que ele fala, tu entende? Tudo que foi sucesso aqui acabou. O Bife Glória da Ilana. E as gurias do... As escondidas na calcinha, aquelas coisas. Ai, meu Deus do Bom, céu. a Grace Janucas do Terça Insana também era daqui, né? O humor gaúcho, ele Bar Esperança, não é Bar Esperança. Os Homens de Perto, tu diz? A Rádio Esmeralda. Isso, da a Rádio Simone Esmeralda também, da Raslan Simone e da Raslan. Eliane. Que agora tá com o Ike, né? A Simone. Exatamente. Enfim. É um humor interessante, né? Exatamente. Ele não Enfim. Porto Alegre tem esse... E as pessoas gostam, né? Sei lá, é um humor diferente. Ele tem é um humor meio cáustico. É um pouco mais rascante, exatamente. Eu ia dizer, não é... Tá, mas eu queria voltar um pouquinho e a Cássia já me atrapalhou, como sempre. Graças a Deus ela tá aqui pra Semana isso. que vem não venho. Vem, não amor. venho. Vem, a gente sente falta de ti. Assim, ó, eu queria saber de ti como que tu começaste a ver que essas palavras, a juntar isso aqui, tu disseste que primeiro não era humor, não era no sentido de graça, mas quando é que tu desse conta que a gente também tinha um idioma particular? Ah, tá, porque ele achou que não vale um peido, não ia fazer as pessoas rirem. Eu abri aqui, era o que Não dá. vale Mas é que o N, vale o mas que o N tá come. mais longe, Não ele tava vale indo um no ar. peido, Ele desculpa. tava no ar quando ele achou que não tinha graça. Eu vou ficar quietinha no meu canto. Não, esse dicionário nasceu do seguinte, ó. É muito antigo, é tipo 82, 83, por aí. Eu dava aula ainda só no Anchieta e no Israelita, eu acho, e em algum cursinho menor, assim. E eu fui para Buenos Aires com um querido amigo meu, agora já falecido, Toninho Aladrem, que era professor de espanhol. Enfim, tinha toda aquela coisa do Mercosul, lembra como aquilo foi? O Mercosul ia vai ser. e vem de Mercosul. E o colégio mesmo, o Anchieta, estava meio investindo nessa ideia, estava começando a botar espanhol como língua obrigatória no ensino médio e tal. Então nós fomos lá, fazer contatos, barará. Aí eu com o Toninho numa livraria lá em Buenos Aires, numa das centenas de livrarias, uma livraria bem pequenininha, coisa mais charmosa do mundo, assim. E eu encontro um livrinho pequeníssimo, assim, menor que um formato de bolsa, tamanho de uma carteira de cigarro antiga. Assim. Porque eu fumei por muito tempo também, tem isso, né? É mesmo? Sim. 20 e poucos anos, Aí o negócio se chamava Mataburro Lunfa. Lunfa é de lunfardo, né? Que, como eles chamam a gíria antiga lá de Buenos Aires. E Mataburro, que nem o Amansa Burro aqui pra nós. Aí eu digo, lindo, uma capinha assim, fileteado, aqueles desenhozinhos que, sabe, que nem tinha em ônibus, em caminhão lá em Buenos Aires. Aí eu digo, cara, que maravilha. Eu olhei e tal, comecei a falar bem, chamei o Toninho e tal. Aí tinha uma senhora no caixa, e a senhora se aproximou, e ela era autora, ela era dona da bodega. Ai, que maravilha. E ela tinha escrito. Eu digo, já puxei um assunto com ela, não sei o que e tal. Ela disse, era lindo, eu fiz uma coisa meio turística e tal. Eu digo, pô, legal. Aí eu falei pro Toninho, naquele momento eu digo, cara, a gente devia fazer um troço desse em Porto Alegre, porque a gente também tem uma linguagem que é reconhecida como sendo característica e tal, né? Aí já imediatamente pensei, palavras tais, não sei o quê.
E então foi isso. A primeira ideia foi essa. Aí eu volto para Porto Alegre e aí de então em diante eu mantive, eu usava, antes de existir... Uma cadernetinha. Eu usava um caderno de capa dura. O famoso caderno Globo 33. Adorava. Eu tinha esse que era da livraria do Globo, uma capa dura e blá, blá, blá. E eu sempre usava aquilo ali para anotações. Então eu comecei a anotar freneticamente palavras, assim. Em qualquer lugar, em qualquer momento, assim. Eu tava num bar com amigos, entendeu? Os caras falando uma coisa, ele dava uma palavra, aí eu escrevia no guardanapo, botava no bolso. Escrevia no canhoto do cheque. Sim, cara, a melhor coisa pra tu ir juntando. E aí eu chegava em casa e botava numa literal caixa de sapato, assim, num canto. Ia botando aquelas coisas ali pra dentro. Isso, tu vê, eu tô falando 82 ou 3, então, sei lá, passei uns 10, 12 anos anotando coisas à toa, assim, sem muito rumo, né? E nesse momento, quando eu entrei na URGS, eu tinha sido aluno do Celso Luft, e aí virei colega dele, imagina. Um grande Celso. Um ícone, né? E eu conversei com ele sobre isso, eu me lembro, né? Contei pra ele essa história, mas que bacana, pô, ele era gente muito fina, assim, muito querido. Bacana. E, bom, foi isso, aí fiquei anotando e tal. Aí tentei começar a escrever, então, o negócio da graça. Eu tentei começar a escrever, então no começo eu tava fazendo uma coisa que nem aquela mulher tinha feito. Que era simplesmente, botava a palavra e botava o significado, entendeu? Tri igual a muito, sabe? Aí eu dizia, pô, mas não é esse não o ponto, basta. entendeu? Não é, aquilo ali não era... Não é só um dicionário, é uma... Aí eu digo, não, vou escrever de qualquer jeito, vou escrever soltando a mão. E aí foi isso, eu comecei a escrever, daí contava uma historinha. E tu já começava a rir ali, tu já viu que tinha graça? Não, eu achava, não tinha essa medida, assim, eu achava legal, entendeu? E aí, olha só como é que aconteceu. Aí em 93, por aí, 93 eu entrei no governo municipal. Aquela época lá do governo do Tarso e tal, trabalhei na Secretaria de Cultura. E aí foi trabalhar comigo, se tu imagina, Cássia, foi trabalhar comigo como técnico em informática, o Ney Lisboa. Gente, que maravilha! Técnico informática. O Ney, sabe, o Ney manja pra cacete, ele manja, assim, eu sabia disso. muito, desde sempre, assim, sabia tudo, sabia programar, sabia tudo. Que legal. E ele tava numa fase meio, assim, sei lá, meio desagradado com a carreira, não sei bem. E ele começou, quando eu estava implantando o computador na Secretaria Municipal de Cultura, ele foi lá e trabalhou, e ele era o primeiro cara a mexer naquele troço. Aí eu mostrei pra ele, ele disse, cara, vem cá, vou te mostrar. Daí ele me mostrou o que seria hoje em dia um aplicativozinho. Não, era um troço muito elementar, era um fichário, uma coisa assim. Sim. Que daí tu escrevia e o troço entrava em ordem alfabética, tu não precisava... Porque eu estava até então escrevendo à mão. Sim, imagina. Eu tenho, aliás, um caderno lá em casa daqueles A, B, C, sabe? Separadinho. Que tu escrevia. Só que daí tu botava abatumado, depois entrava sei lá o quê, daí tinha uma outra no meio que tu não tinha mais como botar, né? Então foi isso. E aí com o Ney me ensinou a usar isso aí, pô, daí deslanchou. O Ney sistematizou o teu trabalho. Me deu o caminho das pedras. E aí com isso o negócio começou a crescer. E o que eu sabia, então, era que eu mostrava para alguns amigos e todo mundo achava legal. Claro. Mas é óbvio. E te colaborava mas não era óbvio, coisa? para mim não era óbvio. Então, eu tô dizendo isso sem nenhuma... Sim. Nem para cima, nem para baixo. Assim, simplesmente, eu achava que fazia sentido, mas enfim. E bom, como é que tu te tanto ligava... que agora, escuta essa. Não. Não atrapalha, Cássio. Cai, para! Só para não esquecer... Quando foi o lançamento do livro, na Feira do Livro de 99, na véspera da feira, o livro pronto... E eu falei com o editor, enfim, que era o editor da Artes e Ofícios, lá já não era mais o Serginho. Era o Luiz. Isso. E aí ele disse, eu digo, cara, o que tu acha que vai acontecer? Ele disse, não, acho que vão vender bem. Eu digo, o que tu acha que vão vender? Ele disse, sei lá, vão vender uns 200, 250 exemplares. Bah. Vai ser bom já. Pô, numa feira, né? Sim. 15 dias. Eu digo, cara, nós vamos vender mais, nós vamos vender, sei lá o que eu disse, tipo, 300. Assim, muito ousado. Esgotou. Cara, esgotou 3 tiragens, assim, sabe, naqueles dias. Foi um negócio completamente descontrolado. Assim. Sim, eu tenho na mão aqui a 10ª edição de 2000. Que já é, exatamente, que era ainda é da Arte e Ofício. Ou seja, a 10ª edição, um ano depois. Ou seja, vendeu muito, né? Foi uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E foi isso. O gosto, assim, foi... E muita gente colaborou contigo? Bom, daí... Quando saiu em 99, aí foi uma bomba, porque daí todo mundo me... Tinha palavra pra te dizer. Os caras me mandavam carta, eu tenho lá em casa guardado. Muito, sabe? Eu tenho uma carta, assim, uma das que eu mais me lembro é de um senhor que se apresentava, tipo, sei lá, o cara tinha 80 e tantos anos, morava no Rio, era um militar aposentado.
Não, eles não dizem aposentado, eles dizem reformado, né? Militar E aí reformado. ele me mandou, disse assim, tu me devolveste a minha infância. E aí ele aproveitou e me mandou 10 páginas de anotações, de sugestões e tal. E tu fosse inserindo aos poucos. É, isso? claro, aí eu fui filtrando também, Sim. né? Porque também tem muita loucura, né? Por exemplo, eu me lembro Tipo que é. uma vez, bem nessa época, assim, um dia chegou um cara pra mim e disse assim, cara, tu vai ter que mudar, tem um troço aí que tu botou errado. O que é? É o seguinte, fui eu que inventei a expressão viajar na maionese. Tá, tudo bem. Tá bom, então. O que quer que eu faça? Queco? Aí eu vou dizer, cara, pode ser, mas tu não existe como provar isso. Esse dicionário é um dicionário de língua falada, entendeu? Ele disse, não, mas foi lá em casa, foi num churrasco lá, tava um cara, um amigo meu, ele inventou, sabe, tinha uma cena. Tinha toda a história justificada. Aí eu digo, pode ser, mas pode ser que também que tu já tivesse ouvido, enfim. Mas por outro lado, aí eu passei a interpretar isso como sendo até um um sinal, elogio. exatamente, um Sim, sinal até de um que o cara se sente dono daquilo. Claro, entende? claro. E acho maravilha. Tem muita né? gente que se sente dono de algumas expressões, por exemplo, saia justa. Até hoje tem uma grande discussão no país. Quem inventou a expressão saia justa? Dizia, falecido Caio Fernando Abreu, que Deus o tem, que foi ele que inventou. Porque a primeira vez que eu ouvi saia justa, foi o Caio que disse. E ele dizia, maior saia justa, Imagina, sabe? isso é 1990. Isso aí nos anos 80, 82, por aí. Aí depois veio a surgir o programa Saia Justa. E aí o Renato Campão disse, não, mas quem inventou a saia justa fui eu. E aí já, Renato Campão entrou na conversa. E aí já fica aquela saia justa, né? Fica aquela meio... Aquela bombacha justa. Aquela bombacha justa, começou a ajustar. Cigarrete. E aí foi aí quem é o dono das coisas, porque daí... carroça, por exemplo. Porto Alegre tem carroça. Isso foi o Renato que inventou. E muita gente começou a dizer que Porto Alegre tinha carroça. Né? Era uma característica de Porto Alegre, até que foi proibido, graças a Deus, pobres cavalos. Então, Porto Alegre não vai pra frente porque Porto Alegre tem carroça. Então, é interessante essas coisas, mas você adonam das coisas porque acham que aliás, o foram Renato elas. e o Zé Adão fizeram uma vez um espetáculo em que eles fizeram duas velhas. Sim, nos tempos do Onça. Exatamente. Me convidaram, eu tenho uma foto lá com os dois. Aí tu vê, mais uma vez fui pro palco, entendeu? Eu como convidado de nós vamos ter que refazer a abertura do programa, porque a gente ex-ator não, uma vez ator, sempre ator. Não, ator eternamente. Exatamente. E ali eles também usavam muitas expressões. Eles diziam assim, que eram duas velhas, na verdade. Isso. Eu fui a primeira mulher a subir a Borges de Lambreta. Sabe? Era um monte de bobagem, mas eram ótimas as bobagens que eles diziam. O tempo do besterol, né? O tempo do besterol, mas era um besterol nosso. Era uma coisa muito localizada aqui. Né? Muito legal. Então, esse teu dicionário tem muito isso. Qualquer um que abre isso aqui... se identifica imediato. Muita gente me contou isso, assim, que os caras compravam e diziam assim, tu nem sabe como é que a gente usa. A gente usa assim, domingo faz um churrasco lá em casa, a gente bota em cima da mesa. Claro! E aí fica lembrando de histórias, porque imediatamente... minha avó usava isso, não sei o quê. Aliás, eu tinha uma avó, dos meus 4 avós, tinha uma que era porto-alegrense e não era germânica, era luso-brasileira. E essa avó era uma figura, assim, era muito leitora e tal. E eu cito ela aqui várias vezes, porque ela tinha umas expressões que ela usava. Ela dizia, muito engraçado, ela dizia assim, isso aí deu água de cu lavado pra ele. Água de cu lavado. Porra, que maravilha. Assim, prendeu o cara, sabe? Coou o café na calcinha. Ela dizia, deu água de cu lavado. E tem umas palavras que eu fui procurar, que eu jurava, porque eu me criei fora de Porto Alegre, que eu jurava que era um porto-alegrense. Eu falei, não, acho que isso era da avó Heloísa, que era minha avó. Que ela usava... daqui? Ela era do interior, mas, sim, por exemplo, depois eu comecei a falar com amigos e realmente era uma palavra que só ela usava. Tipo, ela usava tiche pra qualquer coisa. Tiche. Tá ali do lado daquele tiche. E a gente entendia. E tiche podia ser desde o controle remoto da televisão até um casaco. Tá ali embaixo daquele tiche. E eu achava, eu fui direto ver tiche. Não tinha tiche. Porque era uma coisa pessoal, era o contrário desse... Mas isso foi uma questão que eu tive quando eu produzia o dicionário. Sim, porque tu tem que descobrir qual é o alcance, eu ficava né? Exatamente, eu ficava pensando, putz, isso aqui é nosso...
é meu, é de Porto Alegre. Sim, sim. Porque eu tive que criar um critério, né? No começo, palavras obviamente daqui e tal, que todo mundo usa e que são marcantes para quem tá abichornado fora. é muito gaúcho. Mas às vezes eu pensava assim, será que a palavra é daqui ou não? Daí eu pensava, um critério era assim, como é que o Cid Moreira diria isso? Perfeito. Eu pensava, sabe, na dicção Globo, essa que supostamente é desmarcada e tal, né? E ao mesmo tempo outra coisa que sempre entra em causa que é assim, tá, mas tu não botou muita palavra aí que é de gaúcho e tal. Eu digo, não, mas é que português não é igual ao gaúcho. É a mesma coisa. É outra coisa. Tem algumas palavras que acabam entrando aqui, tipo bagual e tal. Guasca. Né? Mas não é tudo. Mas né? não é tudo, não é Então, tudo. Aí o critério é isso. Bom, eu também já... Gritedo, eu acho maravilhoso. Tu sabe que o primeiro nome tem uma amiga minha que adora, a Ângela Wolff adora dizer gritedo. Adora. Foi um gritedo lá em casa. O primeiro nome do dicionário que eu tinha na cabeça era Dicionário Impreciso. Eu queria, assim, sabe, o nome dele ia ser Impreciso, grandão na capa. Dicionário Impreciso de Porto Alegre. Que era pra te livrar dos chatos já. Que eram habeas corpus preventivos, exatamente. Mas os chatos, eles não se inibem por esse tipo de coisa, eles serão chatos igual, de qualquer maneira. Mas acabou que não, Porto Alegre ficou bom mesmo. E tu fizeste uma revisão dele, que agora saiu... Que saiu uma edição nova, Bonitíssima, por sinal. Tá aqui, né? Como todos podem ver aqui. Como todos podem ver, né? Sim, eu fiz uma revisão e incluí umas palavras novas aqui, umas expressões. E tirou alguma coisa? Porque eu fiz uma revisão do que estava escrito. Eu reli todo o dicionário, porque eu já tinha feito 2 revisões, né? Uma revisão foi de 99 para 2000, que é essa que vocês têm aqui, já é a segunda, já tem acréscimos. Daí depois a outra, quando eu passei para a LPM, não me lembro mais, 2008, uma coisa assim, eu revisei. E aí agora entra esse negocinho maldito aqui, que é o famoso, como se chama? Smartphone. Isso. Né? Porque esse troço aqui tu faz qualquer coisa. Em português, smartphone. Em português, exatamente. Então eu tenho aqui no bloco de notas, eu tenho uma pagininha para anotar coisas. Porque, entre parênteses, eu tenho outros dicionários também, né? Eu escrevi um dicionário do Colorado, quando o Colorado fez 100 anos e tal. E eu escrevi um dicionário de palavras e expressões estrangeiras. Saiu em 2004. Que foi uma maluquice. Eu comecei a guardar palavras, assim, palavras estrangeiras que a gente fala normalmente. Que são usadas na imprensa escrita. Tá. Que eu tirei de jornal e revista. Tipo homeschooling. Essa não tem, mas teria. É sobre isso? Não. Tô brincando. Uma tradução ruim, não. Só a palavra estrangeira. Mas enfim, então eu anoto aqui essas palavras, sabe, que me ocorrem, assim, eu vou anotando. E do Porto Alegre tem isso. Aí eu escuto uma coisa, sei lá, entendeu? Na fila do super, não sei o quê. Eu anoto ali. Então, quando eu fui revisar agora, eu peguei todas aquelas palavras aí, escrevi os verbetes, né? Tipo, sei lá, uma expressão que agora todo mundo usa. É os guri. Né? Não estava aqui. É os guri. Tem que botar. Os guri. O plural porto-alegrense, ele é muito bacana. É maravilhoso. Não tem, né, uma teoria, porque eu me lembro da teoria do Nico Nikolaevski, que eu uso pra mim, pra vida, que deve ser a melhor, né? Até 2, tu não bota, não tem plural, é as mãos, né? E mais de 2, tu bota tudo no final. Então são as mãos, porque são 2, e os dedos tudo. Esse é o plural de Porto Alegre. Não, mas tu sabe que tem outras línguas que fazem isso. O francês também, os caras suprimem os S. A língua viva, assim, né? Não tem. Fischer, vamos ser mas um pouquinho... Tem uma... Desculpa. Não, eu queria ser um pouco antropofágico. Ai, como tu tem cabeça! Eu assisti a Italanande. Paulista. Vou até googlar. Eu assisti a Italanande sexta-feira, um orgulho, né? Foi legal. Antropofágica, maravilhosa. De história pessoal dela, né? Ela conta a história dela. Que legal. Eu queria falar, a antropofagia que eu tô dizendo o porto-alegrense tem um pouco disso, né? Ele come as coisas e ele... Tu acha que é isso? Tu acha que as pessoas quiseram dar... Nós somos diferentes porque somos assim. Então nós temos o nosso próprio idioma, o nosso jeito de falar. A gente é Grêmio Colorado, a gente tem a estética do frio. No caso aqui é só Colorado. Ah não, o Militão é gremista. Temos um gremista aqui que é o Militão. O resto, todo mundo é colorado, gente boa aqui. A proporção do estado. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Se tem a ver isso de, assim, nós queremos ser tão diferentes do resto do Brasil que nós temos o nosso próprio idioma. Seria uma brincadeira, uma coisa assim? Sim, entendi. Mas não, eu acho que eu vou mais pelas forças da história. O que acontece é o seguinte, o Rio Grande do Sul era um lugar distante, entendeu?
era distante do Rio, que era a capital, mais distante ainda do Salvador, que era a capital antiga, né? Então era isso, acaba que tu desenvolve um jeito particular de falar porque tá distante, né? E mesmo quando tu estuda um pouco mais, assim, enfim, a história da língua, por exemplo, esse chiado carioca é um troço que veio com a corte. Quando a corte chegou lá, é que os lisboetas é que faziam aquele... Não são todos os portugueses, os lisboetas é que diziam lisboetas. Lisboetas. E aí ficou como marcante na corte, que é o Rio de Janeiro e Barará, né? E a gente tem o Prata aqui, e né? a segunda coisa é essa, nós temos uma relação muito forte com os países do Prata, muito forte. Não é da nossa geração, mas até os anos 50... era muito comum que as pessoas ouvissem muito mais rádio de Montevidéu e Buenos Aires do que rádio do Rio. Sim, a Tânia Carvalho nos contou que ela, antes de conhecer Porto Alegre, ela conheceu Buenos Aires. É isso aí. Então, essa força, a força da língua espanhola aqui entre nós, é uma marca absolutamente decisiva, que é uma coisa, e não tem no Brasil. Então, tu tem distância dos centros principais, tu tem proximidade com uma outra língua, que é parecida, mas é outra língua, né? E aí tu tem o negócio da cabeçudice, entendeu? Da coisa de gaúcho, tem que ser diferente. Faca na bota, não sei. O melhor de tudo. O melhor em tudo, exatamente. Orgulho de ser gaúcho. Então o pacote disso aí... E, bom, enfim, tem a ver. Eu ainda peguei isso em parte, que é o seguinte... só teve transmissão via satélite na televisão a partir de 69, que é quando entra o Jornal Nacional e tal, né? Então, até o final de 68... a dicção dos lugares era a dicção dos lugares. Entendeu? Os caras falavam na rádio e tal, e mesmo na TV local era a dicção daqui, né? Claro que já existia a Rádio Nacional, né? Mas na Rádio Nacional os caras não palatalizavam, ninguém dizia dia, dizia bom dia, né? Sim. Os locutores, eles desmarcavam a pronúncia local do Rio e de São Paulo, né? Aí quando entra, eu me lembro disso, então, quando eu era criança, por exemplo... Aqui em Porto Alegre a gente fala tinha uma dicção diferente da dos meus primos de Lajeado, que fica a 120 quilômetros daqui. E era diferente, entendeu? Quando eu chegava lá nas férias... Lajeado tem um cantadinho meio paulista, não tem? Até hoje, às vezes eu olho um quenta. Tem um quenta. O enta. E Lajeado tem um 50. Mas isso eu acho que quer dizer, não sei, pode ser que seja de lugar, recente. Mas eu acho que tem a ver com o prestígio de São Paulo, mais recente. Ah, é? Eu acho, Ficou bonito, pega pelas modelos que dão entrevista, sabe? Ah, sim. As modelos, até os anos 70 e 80, elas faziam, daqui a pouco começava a chiar, porque era o sotaque do Rio. E dos anos 90 em diante é 90. Porque daí 90. O mercado é São Paulo. Mas enfim, a história é essa, que eu acho que a gente manteve por muito tempo essa peculiaridade, e aí depois foi por cabeçudice mesmo, e por essa coisa da divisão, da polarização e tal. E aí vira moda com Cleiton Cledir fazendo música. E atrás de tudo isso tem um fantasma nunca suficientemente enterrado, nós nunca botamos uma estaca no coração desse fantasma, que é o separatismo, né? Sim, claro. Esse troço é um fantasma e ao mesmo tempo ele foi real, porque durante um tempo teve um país aqui, entendeu? Que não deu certo, mas teve. República do Piratini. Os caras chegaram a mandar embaixador para Buenos Aires, entende? Só que Porto Alegre, leal e valerosa... Pois mas foi engolida por esse gauchismo, né? Sim. Em parte. É verdade. Tem um amigo meu, querido amigo Paulo Coimbra Guedes, que disse que o dicionário de Porto Alegre deu certo porque a gente estava cansado de ser gaúcho. Que em Porto Alegre a gente não queria mais carregar esse troço de ser gaúcho, né? A gente queria ser só de Porto Alegre. Só de Porto Alegre. Porque é muito legal de tu ver as pessoas falando, tu lendo isso aqui, meu Deus, são 200 e tantas páginas, 66, Quantos verbetes são? Agora são 317 Tu vê, 317 páginas, aí tu vai lendo, são expressões que todo mundo usa sempre. De algum dia tu já disse, se tocar, te toca, meu, né? E quanta coisa, prof... preju, baita do preju que eu tiro com essa festa. Não, e eu adoro que tem uns que são assim, tunda. Surra. Versumanta, que é outra palavra que só se usa. É um círculo, né? E basta tu falar com alguém de fora de Porto Alegre, a pessoa tu diz tunda, sumanta, a pessoa não sabe o que é. Como eu estava contando antes aí, que eu estava nesse debate hoje lá na USP, de repente eu falei que a gente lê determinado texto e dá uma gaitada. Uma gaitada. Aí eu percebi que os caras me olharam meio enviesado de não, gaitada é uma gargalhada, que nem uma gaita. Aí dizer que nem um acordeon, porque eles não sabem também o que é gaita. Sim. A gente não sabe nada.
Nada. Nascer fora daqui é um problema. É um problema. E viver fora, eu acho que é pior ainda. Isso é brincadeira, pelo amor de Deus, já vamos ser cancelados, já pensou? É brincadeira. West Side, adoro. West Side. West Side. O West Side é muito feito, né? Tem uma história que Fiofó é nosso. Eu uso tanto fiofó, eu achava que fiofó era uma coisa universal. Pois tu não vê. sei. Aí a pergunta do nosso é aquela, né? O que é nosso? Assim, olha essa minha frase, fiofó é nosso. É um pouco perigoso isso aí, hein, Cássio? Mas sabe que tem uma história do primeiro autógrafo que eu dei na feira de 99, que é uma coisa que me deu muita alegria mesmo, que foi a seguinte: tinha na fila, tinha um miliquinho aqui da base aérea, um cara da aeronáutica. Uhum. E tava lá o nome dele, Soldado Fulano e tal, sei lá, Soldado Matos, digamos, Ivan Matos, né? Soldado Matos. Aí, tá, porque quando tu tá dando autógrafo, sempre tem aquele negócio assim, tu tem que saber o nome do cara e tal, né? Claro. E às vezes acontece, os caras te sacaneiam, né? Tipo, eu já tive isso uma vez. Chegou um cara perto de mim, ele não me lembrava. Eu fui colega do cara no ginásio. Isso é pra matar. Na primeira lembra de comunhão mim. Não façam e tal. isso, Não, gente. aí o cara tava, e eu pedi pra uma moça ali da editora pra ela botar um papelzinho. Uhum. Claro. E o cara chegou na minha frente e disse assim, mas pra mim tu não precisa. Isso é muita puxação de tapete. Aí tu né? botou magrão. Quem tu botou? Não me lembro o que eu botei. Não, mas não é isso que eu ia contar. tá. Eu ia contar uma outra que é o seguinte, aí tava o Soldado Meliquinho. Matos lá. Aí ele chegou pra mim e tal, com um dicionário, com o livro na mão, e disse assim, autografa aí pro Capitão Zanon. Aí eu digo, porra, puxa saco. Pensei comigo, né? Vai puxar o saco do chefe dele e tal, né? Eu digo, mas eu não, teu nome não é Matos? Ele disse, não, por favor, eu vou dar de presente para esse Capitão Matos, que é o seguinte, é um carioca, que é meu chefe, e ele vive dizendo que eu falo errado, eu vou dar esse troço pra ele. Que maravilha! Cara, eu fiquei numa alegria, assim, Claro, entendeu? maravilhoso Porque isso. é isso, o dicionário teve um efeito de desrecalque, sabe? Quando, sabe, tu tira o pé de cima, assim. Legitimar o que eu Sim. falo, não sou grosso. Tá dicionarizado. Pronto. Tá? Por que tu Joga coloca aqui o deu pra ti como uma das mais interessantes e das menos compreendidas fora daqui, expressões? Porque eu acho que as pessoas usam errado. Pode olhar, até hoje usam errado. Quer dizer, errado. Usam um sentido diferente do sentido original. Porque deu pra ti quer dizer... Tá, Acabou, deu pra ti. Começou lá do, Deu pra ti, interromper, Baixo do Astral. filme do não. Nelson Nadotti, deu pra ti Deu anos pra ti 70. anos 70, exatamente. Começou foi ali. Foi uma pichação que apareceu em Isso. 79. Tá, deu pra ti, Deu né? pra Deu pra ti, ti anos acabou. 70, Acabou. exatamente. Vem dali. Aquilo ali configurou, Tá. porque já se usava um pouco, né? Aliás, eu chamei a atenção do Giba Brasil, tu viu que tem um erro de concordância esse troço, né? Que deu pra ti anos 70. Ah, é. A concordância Deu pra deveria vós. ser, deu pra vocês, pra vós. Aí ele disse, o Giba é todo assim, né? Preciso. Mas aí é que entra o nosso plural que nós não Pronto, temos. tá aí. Claro. Bom, mas enfim, aí o que eu tava falando mesmo, acabei de me esquecer. Por que essa palavra é mais Assim, do deu pra compreendida? ti. Que é o... Cássia, tu assiste futebol também. Ivan, tu não assiste futebol Pouquíssimo. muito, não. Como é que os caras dizem hoje em dia, locutor brasileiro que adotou essa expressão? Eles dizem assim, fulano lançou a bola e o cara não alcançou a bola, o cara diz assim, não deu pro fulano. Ah, eles usam errado. Tu viu? Mas é Porque nós óbvio. devemos dizer deu pro fulano. Deu pro fulano quer dizer não deu. Deu, quer dizer, não deu. E os caras dizem não deu pro fulano. Eu digo, porra, mas não é assim, bicho. Não, É assim, tá se ele não alcançou, o que a gente diz é deu pro fulano. Deu pra pro ti. fulano. Tá certo. É. Porque é muita coisa deu pra ti, né? E é tão... é Todo um conceito, toda uma visão de mundo. Toda uma visão de mundo deu pra ti. Eu acho que... E como é que é? Tu falaste uma coisa e eu acho que hoje na URGS deve ter muito mais gente de fora do que antigamente, Sim, né? certamente. Por causa do Enem, do SISU e tal. Tu notas essa troca? Houve uma mudança dentro das letras gaúchas, Sim. vamos dizer assim? Pois é, boa pergunta. Não sei se chega a ser significativo Não. dos alunos da Sim. URGS, né? Mas no geral, sim. É. Não dos alunos de letras. Eu A digo gente tá assim. mais cosmopolita, vamos dizer assim, né? certamente. Sim, eu posso dar um exemplo mais forte entre os professores. Né?
Porque, porra, tem professor de tudo que é lugar aqui, né? Pois é. Que é isso, aquele que eu tava falando, né? O cara vem, tem uma vaga aqui, o cara vem, ele se formou não sei aonde e tal. A gente vem deixa pra eles cá. virem, né? Agora é uma coisa... E na universidade também tem isso, assim, virou... Inclusive é uma coisa marcante, porque nós mantivemos o vestibular, né? A gente tem o Enem e tem uma parte das vagas pelo vestibular. E para o vestibular da URGS, a gente continua tendo leituras obrigatórias e nessas leituras entra a literatura do Rio Grande do Sul. Sim. Os Então, ratos, eu tem lembro... muita gente que vem pra cá e precisa ler livro que nunca leu na vida. Exato. O paulista vem fazer medicina, aqui o cara tem que ler, sei lá, é o Josué Guimarães, entendeu? Não, os ratos pra mim foi marcante. Eu tive que porque ler eu também, vim pra mas cá, eu gostei. Eu vim pra cá, não, eu também, mas eu vim gostei pra muito. cá no terceiro ano. Na época do vestibular. Na época do vestibular. E caiu um monte de perguntas dos ratos. Eu não tinha lido. Eu fui ler os ratos depois de passar no vestibular. E eu falava, mas que livro é esse? Eu pensava assim, nunca ouvi falar. A gente fez questão de colocar isso. Mas é legal. Porque não tem por que tu não assimilar como sendo uma coisa boa aquilo que acontece na tua volta, né? Claro. Isso é uma questão que a minha geração cronológica enfrentou muito, né? Essa ideia de que o bom é o que acontece lá fora, entendeu? Aí de repente tu tem aqui do lado um cara interessante. E aí tu diz, não, mas peraí, você não pode ser tão bom, seu cumprimento, eu chamo de tu, o cara não pode ser tão bom assim. Não, Isso é tem nosso, que vir de fora, isso é nosso. Todo mundo sempre fala do teatro do absurdo, né, do ionesco, e eu estudei, porque no tempo que eu estudava teatro, que eu fazia teatro, eu estudei sobre o Corpo Santo. Maluco, e o Corpo beleza. Santo Pois é. foi um precursor do teatro do absurdo. O ionesco, inclusive, teria lido o Corpo Santo. Mas tu vê e aqui de Camaquã, o doido daqui, né? E o Corpo Santo que ele ele é descobriu foi bacana, o... Não, é... Daqui do Paulo Petrônio Triunfo. Triunfo, exatamente. Perdão, obrigado. Que foi descoberto pelo Aníbal, né? Damasceno Ferreira, meu querido amigo. Saudoso amigo, exatamente. Verdade. Então eu acho que a gente Aníbal. tem a gente tem da onde... Tem uma coisa assim que também eu acho que o dicionário compõe um cenário que tem a ver com essa conquista uma certa conquista de autonomia, sabe? Que eu não tô querendo me comparar com eles, assim, mas, pô, na minha geração tem gente assim, sabe, sei lá, no cinema, os caras fizeram cinema, sabe, o Giba, o Gervásio, o Jorge Furtado, o Vitor Ramiro, né, Lisboa, um pouquinho mais velho, o Nelson de Castro, o Bebeto Alves e tal, né? Era uma gente que, quando tu fala com esses caras, tu diz, porra, a batalha que era, entendeu? E o Nelson dizia isso, né? O Nelson lança o primeiro disco, vai dar uma entrevista na antiga TV Guaíba. Não interessa quem era o entrevistador, que ainda está vivo por aí. E diz assim, mas, pô, tu é de Porto Alegre, mas tu faz samba. E aí o Nelson disse, poxa, tipo, desculpa, entendeu? Eu sou brasileiro também, né? Sabe, uma pergunta desse tipo ainda parecia razoável para alguém. E aí o cara tem que defender o direito de ser brasileiro e ao mesmo tempo morar em Porto Alegre, por que não, né? Claro. Então tem muito enfim, tem um movimento que vem lá dos anos 70 e tal, e por isso o dicionário é um pouco, sabe, um pedacinho desse, sabe, é uma das milhares de cerejas desse bolo. E meio que ele configurou isso, sabe? Como ele tem um nome de dicionário, então as pessoas, porra, dicionário, agora existe, né? Dá uma legitimidade pra coisa, claro. Tu sabes que tem também a nossa teoria do quadro do teu xará de aniversário, de 25 de janeiro, que é tudo que tem no mundo... Tem em Porto Alegre. Tem em Porto Alegre, né? Então, assim, o Brasil tem o AIS e a Aurelião, a gente tem o dicionário de Porto Alegrense. Essas teorias, como diz uma pessoa, como minha amiga, eu acho fantástico. Olha aí, o dicionário de português é uma coisa que tem em outros lugares do mundo. No e tem mundo aqui inteiro. o nosso. Nós temos o nosso. Oxford tem. Tá comprovada a tese de Marcito Pinheiro. Fischer, a tua Porto Alegre, nós estamos quase nos encaminhando aqui para o fim do nosso papo. A tua Porto Alegre que tu tem na lembrança. Muita coisa, claro, já passou, já fechou, já acabou, mas muita coisa nova surgiu. Qual é a Porto Alegre dos teus sonhos, assim? Lá na Porto Alegre, lá na França, que te lembrava. Que me lembrava? Que dava tinha saudade. Oi? Opa! Puxa vida. Bom, eu participo agora, né, faz uns meses que não, mas eu participo de um grupo que almoça junto todas as quintas-feiras, né? Almoçava durante, sei lá, eu comecei a O que tem aquele grupo? Uns 30 anos mais? Eu comecei em 90... tudo mais de 60. Não, usa. Eu tô brincando. Eu comecei em 93, mas ele já existia fazia alguns anos. Foi Joaquim Felizardo Felizardo que criou, né? Exatamente, Joaquim Felizardo, Sérgio... Tinha até Eclé Guazelli. Eclé Guazelli, exatamente. Enfim, o Pi Lavares e tal.
E esse era um grupo, por exemplo, a gente almoçava no Copacabana enquanto existia o Copacabana. Então o Copacabana para mim sempre foi, continua sendo um lugar de referência, né? Mas mais ao longo da minha vida, eu sou sócio da Sojipa. Eu jogava bola na Sojipa, joguei basquete e tal. E o meu filho joga vôlei agora na Sojipa, né? Então é uma referência para mim, assim. Eu vou toda semana lá levar o guri no treino, às vezes eu vou buscar, às vezes ele já volta de Uber sozinho, né? Claro, Olha né? só. E eu sou cria como eu disse antes, do Quarto Distrito. Quarto Distrito. Eu morava na Avenida Pernambuco, que passa aqui pertinho. Aqui perto do estúdio. Estudou no São João? Estudei no São João, então eu estudei no Colégio São João, no bairro São João, na Igreja São João, frequentava a Igreja São João quando era gurinho. E então o meu mundo é muito aquele ali, e depois, aí quando tu começa a ficar adolescente, aí a cidade começa a aparecer pra ti, né? Então, cara, eu me lembro assim de ir pro centro, sabe? Começar a ir pro centro, praia, Rua da né? Praia, e comer um cachorro quente na confeitaria Princesa lá em cima, né? Então eu tenho muito esse gosto assim de ter conquistado a cidade, sabe? Pô, daí eu fui fazer o cursinho lá em 75, aí entrei na URSS, aí tinha uns lugares para ir, pessoas de vários lugares da cidade, né? Um pouco de brincadeira, como não está sendo gravado, não tem problema, eu posso falar Pode. Uma parte do meu conhecimento da cidade foi marcado por namoradas, entendeu? Eu ia te perguntar. Tinha uma namorada em tal bairro, eu ia lá, curiosa. eu acabava conhecendo o bairro, sabia qual era a rua. Isso é muito bom. Não, eu ia te perguntar que a Júlia é de Porto Alegre? A Júlia é de Porto Alegre. Vocês têm uma diferença de idade, né? E como é que se deu essa troca da Porto Alegre e da Júlia com a tua? Porque tu também é um cara que convive com muita gente mais velha e mais jovem. Sim, é né? verdade. O que tu absorveste? É. O que tu absorveste das Porto Alegres, das pessoas com quem tu convive? Bom, não vou, de todas eu ia passar. Algumas coisas. Não, Edita. Muita coisa. Assim, da Júlia, por exemplo, a Júlia foi musicista, né, durante muitos anos, é formada em música e tal, ela tocava na OSPA. Então, por exemplo, toda a minha vivência de música erudita tem a ver diretamente com ela, né, assim, da pessoa que conhece os bastidores, ela entra pelo palco, entendeu? Então, enfim, tem muito disso. A Júlia ainda hoje faz a série Yoga. Então tem todo um circuito de yoga, assim, que eu nem fazia ideia que existisse, né? Tua casa é uma casa bem erudita, né? A Júlia é tradutora do francês, né? Mas a Júlia, a Porto Alegre dela também tem uma modulação importante, porque ela é menina, ela morou na França, né? Por 2 anos ela morou lá, sei lá, tipo 8, 9 anos de idade. Então ela sempre foi um pouco deslocada também, sabe? Quando voltou pra cá já não era bem daqui e tal, e bom, tinha a família Mas dela. essa é outra teoria, porque nós temos várias teorias. Exato. A gente acha que é importante pra gente saber apreciar e criticar Porto Alegre. Sair daqui. Sair, né? Poder ver de longe, de fora, né? Certamente, isso te dá também um pouco da dimensão relativa das coisas. Exato. Né? Mas qual é a Porto Alegre da Júlia que eu não entendi bem? Essa, da música erudita, depois da yoga. E o bairro... Ela era do Jardim Botânico. Que é onde vocês moram hoje. É onde a gente mora hoje, exatamente. Aliás, estamos morando na casa agora em que ela morava quando eu era jovenzinha. E a Dora e o Benjamin estão onde agora, estudando? Estão no João 23. João 23. Lá no Morro do Teresópolis, né? Ou seja, percorrem a cidade. Ali é um outro mundo pra mim. Aquele mundo ali não era da minha intimidade. Né? Eu ia dizer, é um outro mundo mesmo. Meu mundo sempre foi assim, ali a Zona Norte, assim, tinha uma namorada no Lindóia, uma época, por exemplo, então eu conhecia lá, Higienópolis, não sei o que, aquela quebrada ali. Depois começa o centro, Cidade Baixa, Menino Deus, aí começa Petrópolis, começa a aumentar um pouco o tamanho. Tu morasse ali em Santa Cecília uma época, não? Morei no Rio Branco. Rio Branco. Exatamente, frequentava. Tinha uma namorada na Santa Cecília. Mas, tchê! Viu? A pessoa que não são tantas assim, mas... Cada bairro uma namorada. Ele mapeou a cidade. Ele pergunta, através das namoradas. Onde é que tu mora? Moro no Bonfim. Não, já tive uma lá. Obrigada, valeu. Não era esse o critério. Pior que de vez em quando eu digo isso para as crianças. Agora eu já não digo mais. Quando eu era pequenininho, eu dizia, tinha uma namorada que morava aqui e tal. Passando pela esquina, né? Aí eu comecei a parar de falar isso também, porque... né? Fischer. Antes que a gente termine aqui o nosso papo, que estava muito bom, como sempre, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook, e você pode escutar Olha Só Porto Alegre, este e outros episódios no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast. Sempre com o
Olha Só Porto Alegre. Olha só, poa. Olha só, pô. Olha só, poa. Olha só, poa. Fischer, muito obrigado. Não, peraí. Não? Falta, pra variar, né? É Tá, que vai eu lá. pulei, não. Tem a parêntese, né? Ah, verdade, muito é importante. verdade. Ó, levantando a bolinha. É O verdade. Fischer desde 2019, anos terminados em 9. Foi, né? 19, exatamente. Capitaneia um projeto bem legal, que é a revista Parêntese, que foi lançada agora sexta-feira. Em papel. Eu tenho que pegar a minha, que eu tenho direito, mas não fui pegar. Fala um pouquinho desse projeto. Esse projeto é o seguinte, há muito tempo eu já participei de vários grupos que queriam lançar revistas culturais em Porto Alegre, algumas deram certo, muitas deram errado e tal, né? E, na verdade, depois que teve essa última grande mudança na RBS, na Zero Hora e tal, quando acabou a TV Com, toda essa coisa assim, é um pouco o sintoma que vocês também apontam, né? Assim, de falta lugar pra A gente não se enxerga. Pra gente se enxergar, Exatamente. justamente. Então, eu já tive muitos grupos que pensavam sobre isso. Pô, o que a gente pode fazer para ter, sabe? Tem um monte de gente inteligente por aí. Como tu disse antes, a cidade está muito mais cosmopolita do que já foi. Muita gente bacana que a gente tem que ouvir, inclusive para nos dizer coisas, né? E, bom, enfim, aí apareceu, num certo momento eu estava lá com um grupo e aí apareceu um camarada chamado Felipe Speck, que é um jornalista. Catarinense. Catarina, por sinal. Talvez isso tenha a ver com o empreendedorismo dele, super elogiável e tal. Não anda de carroça? E ele inventou uma newsletter que se chama Matinal, né? E matinaljornalismo.com.br e tal, que funciona muito bem. Tem uma parte que é curadoria de notícias, outra parte que é reportagem, etc. E aí, num certo momento, a gente conversou com ele e ele disse, eu também tenho ideia de ter uma edição de fim de semana. Eu digo, uma coisa meio revista, assim. Ele disse, não, tem até um nome. Ele tinha um nome já que era Parêntese. Eu digo, genial. E foi isso, a gente começou a fazer e continua uma vez por semana, todos os sábados, né? Tem o endereço, é parêntese.com.br, ou então dentro do pacote geral, que é o Matinal Jornalismo. Que tem uma newsletter, então, de notícias de segunda a sexta. Tem uma newsletter do Roger Lerina nas quintas-feiras, que é de programação cultural. E tem uma newsletter nos sábados, que de vez em quando também vai virar impressa, que é a Parêntese. É isso, um monte de coisa bacana acontecendo. E eu fico, assim, realmente muito feliz de estar fazendo isso, porque mal comparando, é que nem o dicionário de Porto Alegre, entendeu? É um jeito de tu dizer que tá vivo, que tu tem um jeito de pensar. Não tem absolutamente nada de localismo, assim. Eu tenho usado uma frase do finado Jacaré, que tu conhecesse, né? O Luiz Sérgio Metz, que dizia... não, tu falou jacaré e eu pensei no prego. No prego, meu querido irmão, não. Não, o Jacaré dizia, ele fez uma vez uma frase para aquele grupo, acabei de esquecer o nome do grupo deles. Claro, eu te interrompi. Tambo do Bando, graças ao Militão aqui, pronto. Ele dizia, a palavra de ordem do Tambo do Bando era com os pés no galpão e a cabeça na galáxia. Que é um pouco isso aí, entendeu? Nós somos daqui, falamos de coisas daqui e tal, mas qualquer coisa nos interessa. Que é a nossa ideia aqui também. Isso resume um pouco vamos fazer uma sociedade, cara. Nós temos que fazer uma sociedade lá. Temos que fazer. É bom, né? Encontrar pessoas assim que dizem isso. Que a gente quer se ver e a gente, e se guardar, porque também tem isso. Hoje o meio digital, ele ajuda isso, né? Daqui a 2, 3 anos, a gente vai poder ouvir de novo essa conversa e refazer essa conversa sobre outro ponto. Porque são tantos os personagens, né, que fazem a Porto Alegre. Claro. A nossa ideia partiu basicamente disso, minha e da Cássia, até a Cássia que me alertou pra isso, de que cada um tem uma Porto Alegre. Assim como tu tem essa tua Porto Alegre, toda voltada ali pros teus livros e coisas, né, bacanas, as tuas histórias, da tua família, dos teus filhos e tal, e dos bairros onde tu namorasse, vivesse. Da universidade. Da universidade, dos livros, das letras, né? Cada um tem a sua. A Daisy tinha a dela, nos mostrou a dela, da beleza, dos concursos, né? A Tânia contou muita história da vida dela, referente à cultura local, ao jornalismo, à televisão, né?
E aparentemente eu penso muito nisso, assim mesmo, de documentar. Tipo assim, quando morreu o Zeca, né? O teu querido amigo, né? Tu mesmo escrevesse pra nós e tal. Adorei. Sempre tem essas coisas. Agora, assim, morreu o Davi Coimbra, por exemplo, eu não era amigo dele, conhecia e tal, mas aí eu escrevi pro Serginho Lidick, né? Que era amigão dele. Pô, Serginho, escreve pra nós. Ele, não, vou escrever e tal. Então. Que é outro que tá levando Porto Alegre pra fora, que também tem esse, né? Também tem esse. A gente tem os nossos emissores. Coisa Ele boa. tá anotado, só que tem que ser aqui. Nós temos uma lista muito grande. Vamos ter que viver até os 90 anos pra poder. Pronto, é isso aí. Posso agradecer agora? Tá, desculpa ficar quietinha. Tchau, gente. Me ajuda a dizer tchau pro Fischer. Obrigado, Fischer, Obrigado pela tua disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Uma honra. Continua fazendo a nossa biografia iconográfica de Porto Alegre, porque isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico, é bárbaro. E é como diz a Cássia, ela compra pra dar de presente pros... Não, dica de mimo. Dica de mimo. Dica de mimo, dicionário porto-alegrense. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima semana com mais um convidado tão especial quanto Luiz Augusto Fischer. Tchau, tchau. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Olha só, Porto Alegre. Produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, A Solução, Negócios e Comunicação. Cláudia Leão e Paulo Trindade.